High School Musical. Lá as aulas não são iguais a gente tem aqui. Então eu tinha 5 matérias que eu podia escolher. E aqui na minha escola, a gente tinha 12. Todos os meus amigos que, quando eu voltei, me perguntaram se eles deveriam fazer intercâmbio, eu falei assim, vai. É uma experiência fora do comum que não tem como você colocar em palavras. High school é a modalidade do intercâmbio que permite que o estudante faça uma parte do ensino médio no exterior. Muitas vezes 1 semestre, 2 semestres ou até o ensino médio completo. Então ele tem a oportunidade de ir para um país lá fora, cursar as matérias regulares do ensino médio e voltar para o seu país e dar continuidade aos estudos. Se a gente for pensar no hemisfério norte, o ano escolar começa no segundo semestre, ali por agosto, setembro. Então eles podem começar o ano aqui, depois viajar para fazer 1 ou 2 semestres. Mas a partir do ensino médio, que aí eles estão com 14, 15 anos mais ou menos, seria a idade ideal. O período de estudo feito no exterior tem validade aqui no Brasil, então ele não perde o semestre ou o ano escolar. Dependendo do país, a gente tem já um suporte lá no exterior, então pessoas que cuidam dessa documentação, encaminhar para o consulado brasileiro, fazer a validação, reconhecimento do documento, esse documento vem com um selo de reconhecimento para o Brasil, depois aqui a gente assessora na parte de tradução juramentada também, para que eles entreguem tudo pronto ali na escola ou na Secretaria da Educação, Eu fiz pro Canadá. Bom, eu não tinha um foco de onde direito, mas assim, a gente sabe as cidades principais, Vancouver, Toronto, Quebec, e o meu foco era para uma cidade que não tivesse muito brasileiro, porque eu queria treinar o meu inglês e ter a cultura do Canadá. Então, eu fiquei os primeiros 6 meses na parte leste do Canadá, que é o New Brunswick, numa cidade pequenininha, de 5 mil habitantes. E depois desses 6 meses, eu fui para o outro extremo e fiquei numa cidade chamada Langley, que acho que tinha uns 20 mil habitantes. Um pouquinho maior, mas não tanto, perto de Vancouver. Hoje a gente tem essa modalidade nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, África do Sul, um país bastante diferente aí, Inglaterra também é bastante procurado pro high school, Irlanda. Eu não gostava muito dos Estados Unidos, então assim, essa opção que muita gente quer, Estados Unidos não era uma opção pra mim. E meu pai, ele fez mestrado numa faculdade lá do Canadá, e ele voltou assim, falando 1000 maravilhas do Canadá e da cidade onde ele estava, que era Montreal. E assim, de tanto ele falar durante os anos que eu tava crescendo e tal, me deu vontade, despertou meu interesse em relação ao Canadá. E eu não conhecia muito, então eu só conhecia essas fotos que ficam viralizando de Vancouver, com aqueles lagos lindos. E aí eu fui atrás da Cris em relação a isso do Canadá e de ver o melhor lugar que pudesse encaixar pra mim, sabe? É bem importante analisar o perfil do estudante, assim, primeiramente o que ele gostaria de conhecer, que tipo de destino ele gostaria de conhecer, se ele já tem um interesse inicial, às vezes ele já chega assim com a ideia, quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá, eu quero algo totalmente diferente, Nova Zelândia, Austrália, enfim. Então, sentir primeiro o que o estudante, para onde ele quer ir, as suas afinidades ali com relação prefiro um lugar de clima mais ameno, não, quero vivenciar o frio, a neve, quero poder esquiar, ou quero um lugar que tenha praia, Outro ponto muito importante, claro, a língua que ele quer desenvolver, Então, tem estudantes que procuram, acho que a grande maioria procura por uma experiência em inglês, mas tem também aqueles que querem o alemão, ou mesmo o francês. Então, assim, são alguns pontos ali que a gente precisa analisar para poder direcionar o estudante para o país, assim, que mais vai combinar ali com o seu perfil e seus interesses pessoais e acadêmicos também, Na minha expectativa, eu não estava esperando nada. Não tinha a menor ideia de como ia ser, não imaginava, assim. Então, eu tava esperando talvez o frio que eu recebi. E eu tava com medo também dessa questão de social, família e tal, porque a gente nunca sabe o que a gente vai ganhar quando a gente chega lá, entendeu? Porque
a gente fez uma ligação com a família antes, né? Pra conversar, conhecer um pouco do que eles gostavam e tal. Só que nunca é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, entrar lá na casa da família e perceber uma rotina, um clima diferente, um tipo de cultura diferente, foi, assim, incrível. Então, como eu tava na parte leste do Canadá, bem frio, cheguei a pegar uns menos 15 por aí. Mas, assim, não é uma coisa que me incomoda. Então, eu adorei, né? Brincar na neve, essas coisas assim. Então, a expectativa que eu tinha, com certeza, passou dela. Porque se eu já não tinha quase nenhuma, meu Deus. Fiz um monte de amizade, as pessoas lá foram incríveis comigo. Principalmente, acho que pelo fato de ser uma cidade menor, um intercambista diferente, assim, você acaba sendo o centro das atenções, entendeu? Então, todo mundo quer vir conversar com você, quer saber de onde você é, seu nome, o que você gosta de fazer, se tem McDonald's. Exato. Entendeu? Então, assim, fui muito bem recebida pela minha família. Minha mãe era um amor de pessoa, sinto muita falta dela. As pessoas também, fiz muitos amigos canadenses. Então, assim, eu tive uma experiência incrível, assim, que eu não consigo botar em palavras o quão bom foi, entendeu? E a minha família era, assim, eu tinha 2 irmãs, uma era da minha idade, a outra acho que tinha uns 20 anos por aí. E, assim, minha mãe trabalhava em 2 empregos. Meu pai, ele era um ex-jornalista, só que ele já estava aposentado. Então, ele ficava mais dentro de casa, só que minha mãe trabalhava até. E a minha irmã mais velha estava na faculdade, então, só que a faculdade dela era online. Então, ela ficava em casa. E a minha irmã mais nova ia comigo pro high school, né? Então ela foi ali a minha base, ainda bem, pra quando eu cheguei, porque eu tinha ela, entendeu? Então, assim, a minha família tinha uma estrutura muito padrão, assim, pra dizer, entendeu? De uma família comum que a gente tem aqui. Claro que tem os costumes, então eles não almoçam, por exemplo, lá. Então, foi um negócio que pega, porque aqui pra gente o almoço é crucial. Então, lá não tinha almoço, mas a minha mãe cozinhava toda a janta, ela perguntava o que a gente queria comer, eu se organizava e tal. Então, assim, eles foram muito receptivos comigo. Então, acho que eles queriam me agradar pelo fato de eu ser a primeira deles e eu queria agradar eles porque, né, é uma experiência completamente nova. E eu tinha, ainda bem, a base da minha irmã. Então, como a gente era do mesmo ano, a gente tinha praticamente todas as classes, assim, juntas. Então, eu podia ficar com ela nessas primeiras semanas, que eu não conhecia ninguém, nem nada disso, e ficava com ela. Mas, assim, o primeiro dia foi um pouco estranho, não vou mentir. Eu andei naquele ônibus amarelo, que todo mundo conhece, uma experiência incrível. E, assim, foi até que muito bom, entendeu? E, assim, eu fico até brincando que a escola que eu tava lá era que nem High School Musical. Que tinha os padrãozinhos. Então, tinha os caras que jogavam basquete, tinha as meninas que eram popularzinhas. Os cheerleaders. Exato. Tinha meio que os nerdzinhos, assim, era bem estereotipado. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, entendeu? Então, é completamente diferente do que a gente tá vivendo aqui no Brasil, né? Então, eu consegui perceber essa realidade, só que, assim, é uma coisa que não é fora do comum, assim, que você se choca. Entendeu? É que nem um High School Musical. É um diferente gostoso, exato, né? Então, assim, você fazer parte, por exemplo, falar com esses meninos que são os famosinhos, que jogam basquete, entendeu? E ter esse negocinho, sabe, que nem de filme americano, essas coisas assim, é muito bom. É muito bom. Você vive um filme mesmo, né? Exato. Mas eu considerava meu inglês avançado, então em relação à língua mesmo, eu não tive muita dificuldade. Eu só acho que, assim, todo intercambista passa, que quando você muda de um país pro outro, o inglês, assim, você começa a ficar meio cansado. No primeiro mês, sua cabeça buga, você fica meio... O que tá acontecendo? Que você ouve inglês 24 horas, você fica, sabe, pensando o tempo todo. Isso é um pouco cansativo, mas depois do primeiro mês foi, assim, bem tranquilo. Já tava desenrolando. Já vai fluindo, exato, né? Você começa a pensar em inglês, é bem assim, entendeu? Então, em relação a isso, foi bem tranquilo. E eu acho que a Clara tem um ponto bem importante aí na experiência que ela teve, porque ela fez o programa por 2 semestres, né? Porque o estudante pode fazer por 1 ou 2 semestres, ou até por mais tempo, né? Se ele quiser. Dependendo do país, permite isso, que ele faça até todos os anos do high school lá fora. Mas ela teve a oportunidade de fazer 2 semestres e cada um numa província diferente do Canadá, né, Clara? Sim. Então, foram 2 processos de adaptação, 2 famílias diferentes, 2 escolas diferentes, 2 núcleos de amigos diferentes também, em um que você teve, né, que
se enturmar, conquistar, fazer novos amigos, e depois ela mudou e começou tudo do zero, né? Então ela foi uma guerreira. Nossa. Bom, o intuito era ficar só um semestre em New Brunswick, na cidadezinha pequena onde eu tava. Só que, como eu tava no último ano deles, apresentou a oportunidade de eu fazer uma faculdade, que é a UBC, que fica em Vancouver. E aí eu falei, putz, uma oportunidade de fazer faculdade, já que eu já tô no último ano aqui e no Brasil, eu acho que é uma boa oportunidade. Então, eu conversei com os meus pais, conversei com a Cris, conversei com a escola, se era possível. E aí a gente decidiu isso lá, entendeu? Meio que assim, de última hora, pra ficar mais 6 meses e aí eu mudar pro outro lado e ficar perto de Vancouver pra ver mais ou menos como que funcionava, onde que era mais ou menos a área da faculdade. Então, assim, não foi nada planejado, foi tudo de última hora, mas que no final deu tudo certo. E assim, eu falo que, assim, a minha irmã de lá da primeira casa foi uma bênção, porque ela tava comigo. Só que quando eu mudei pra segunda província, eu não tinha ninguém. Então, a minha família, que eu também fiquei em casa de família, elas tinham 3 irmãs só que elas eram mais novas, acho que a mais velha tinha 12 anos. Então, elas não iam estar no high school comigo. Só que, de novo, eu dei a sorte da minha host mom ser amiga de outra host mom, que as duas estavam com brasileiras. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela falou, uma amiga minha tá com uma brasileira na casa também. O nome dela é tal, procura ela no primeiro dia. Eu falei, tá bom, vou fazer isso. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, assim, eu dei sorte. No primeiro dia eu encontrei com essa outra brasileira, a gente acabou virando super amigas e isso também acabou me ajudando. Só que aí foi o que eu tava falando pra Cris também, que assim, muda, né? Porque uma cidade minúscula pra uma cidade relativamente maior. E também províncias diferentes, culturas diferentes e tudo diferente. Então eu tava falando pra Cris que nessa segunda escola foi completamente diferente. Eu só era mais uma das 1000 intercambistas que estavam lá, então assim, ninguém já não tava mais nem aí. E assim, amigo canadense eu consigo contar no dedo quantos que eu fiz lá, entendeu? Porque eles não estavam muito aptos assim, intercambista, deixa eu falar. Não, eles tinham os grupinhos deles, eram mais fechados, entendeu? E aí eu acabei virando amiga e fazendo um grupão de amigos que também eram estrangeiros. Então eu fiz amigo com gente da Ucrânia, gente da Itália, gente da França, gente da Alemanha. Que foi uma oportunidade bem legal, né? Exato, e são amigos que eu converso até hoje, entendeu? Então assim, foi uma experiência completamente diferente. Então eu falo que na primeira província eu fiz um monte de amigo canadense e na segunda eu fiz um monte de amigo intercambista. Então, assim, foram experiências completamente diferentes, escola maior, mais gente. Então, assim, mas foi uma experiência também realmente muito boa, entendeu? Então, assim, foram completamente opostos, mas ao mesmo tempo as duas igualmente muito boas. Na primeira província, em New Brunswick, que era 1000 vezes menor, minha rotina era escola-casa, casa-escola. Não tinha muito o que fazer, o cinema ficava meia hora de distância, era em outra cidade. Então, assim, era uma rotina um pouco mais monótona. Só que, assim, e também, eu acho que pelo fato de eu ser a primeira intercambista dos meus pais, eles tinham medo de me deixar sair. Então, se eu falasse que eu ia pra casa de uma amiga, eles queriam saber onde que era, com quem que era a menina, perguntavam pra minha irmã se era uma menina legal ou não, entendeu? Então, assim, essa foi a parte um pouco mais monótona que eu diria, entendeu? Do meu dia a dia. Mas quando eu mudei pra segunda província, foi completamente diferente. Então, assim, pelo fato de eu ter um grupão de gente e a família que eu já tava, eu já devia ser o número 32 deles. Então, assim, eu já tinha uma liberdade maior, entendeu? Então, assim, eu já tinha um curfew um pouquinho maior pra chegar em casa. Eles eram bem mais tranquilos comigo em relação a sair, desde que eu avisasse. Mas, assim, eles eram bem mais tranquilos em relação a isso. Então, assim, a minha rotina era, eu ia pra escola, aí depois da escola eu ia com a minha amiga no cinema, por exemplo, que era do lado de casa. Ou senão a gente acabava a escola na sexta-feira, a gente pegava o ônibus e ia pra Vancouver, entendeu? Então era assim, era uma rotina um pouco mais, assim, movimentada, eu diria, e muito mais inesperada, né? Porque uma pessoa que sai de uma rotina de escola, casa, casa, escola, e assim, vou sair da escola, vou pra Vancouver agora, entendeu? Então assim, foi uma experiência... Foi uma experiência diferente, que eu diria, de uma da outra. Só que, assim, foi muito interessante, porque eu nunca ficava entediada, entendeu? Então, assim, meus amigos, a gente saía pra uma sorveteria, saía pra qualquer outro lugar. E foi muito interessante isso, entendeu? Perceber essa diferença de cada um dos lugares, culturas diferentes. Porque, querendo ou não, quando eu tava na primeira província, era uma província muito francesa, entendeu? Todo mundo falava francês. E... eu acabei me voluntariando num jogo de hockey.
E eu dava ticket e ficava lá, entendeu? Então eu tive que aprender um pouquinho de francês, porque as pessoas mais idosas, assim, falavam mais francês do que inglês. Então eu tinha que me virar ali, né? No falo mais ou menos, mas falo. Então era isso. E aí na outra ninguém falava francês, o que tava ótimo pra mim. E aí é isso, entendeu? Então era uma rotina muito mais movimentada comparada com a outra. Lá as aulas não são iguais a gente tem aqui. Então eu tinha 5 matérias que eu podia escolher. E aqui na minha escola, a gente tinha 12, entendeu? Então, é muito diferente. Mas também eu sinto que os professores eram muito receptivos em relação a isso. Então, assim, os intercambistas, vários professores que eu tive eram uns amorzinhos comigo. Quando eu não entendia alguma palavra que eles falavam, eles vinham, me explicavam e tal. Então, assim, é bem diferente. Também tem esse negócio lá do Canadá que você não pode se referir ao professor no primeiro nome, só pode ser o segundo. Isso eu também acho um pouco estranho, mas tudo bem. Mas eu acho que é em relação a isso, entendeu? Essa diferença de, sabe, amigos que não se misturam. E eu acho que também as salas, pelo fato de ficarem mudando o tempo todo, então eu tinha aula com gente que era do nosso primeiro ano do ensino médio aqui, por exemplo. A gente não conversava, não era amigo. Então você tinha o seu grupinho de amigos e era isso. Você não conversava com mais ninguém. Entendeu? E eu ficava, gente, mas cada hora você tá numa sala diferente. Faz amizade com o povo, né? Não. Você ficava no seu grupinho e é isso. Ninguém falava com ninguém se não era do grupinho. Faz aquela panelinha fechada. Exato. Aqui não. Você tá numa aula diferente, você vai conversar com alguém novo, entendeu? Lá não. É que é bem diferente, né? Porque aqui você tem, por exemplo, você tá no segundo ano do ensino médio, você tem a sua turma do ensino médio, você começa e termina com ela. Exato. Lá não. Como os alunos escolhem as matérias que eles vão fazer naquele semestre... Tem diversas turmas. Diversas turmas. Às vezes você tá fazendo uma aula de matemática com a Clara e depois você vai fazer uma aula de inglês, a Clara não tá a Cris, sabe assim? Então vai misturando bastante. Sim. E não só alunos, por exemplo, do segundo ano. Às vezes você tá fazendo uma aula de geografia, tem um aluno do primeiro ano junto com você no segundo ano, né? Então vão misturando as turmas, né? Então acho que é uma grande diferença ali com o ensino que a gente tem aqui no Brasil, que é sempre a mesma turma do começo ao fim, né? Por exemplo, aqui a gente joga vôlei o ano inteiro. Lá não, lá é por estação. Então, por exemplo, de setembro a novembro é a estação do golfe, que é quando as vagas de golfe estão abertas, mas depois em novembro pra janeiro, sei lá, é basquete, não tem mais golfe, entendeu? Então, assim, eu sempre joguei vôlei, queria muito jogar vôlei, só que quando eu cheguei, não era época de vôlei. Então, eu fiquei, o que eu faço? Então, as minhas opções eram basquete, que eu sou um desastre, ou golfe, que eu também sou um desastre. Você tem a altura do basquete, já é bom. Não, então, e aí não tinha como, entendeu? Então as extracurriculares eram jogar xadrez, basquete ou golfe. Só que aí eu queria, mas eu queria jogar vôlei. Vôlei foi estação passada. Aí eu ficava, tá bom então, né? Não tenho o que fazer. Mas assim, eu queria muito fazer. Tenho amigos meus que fizeram, só que acabou não dando. Mas na primeira província, eu acho que eu fiz futebol. Futebol, né? De campo ainda. Naquela chuteira de trave e tal. Sou um desastre, mas joguei. Todos os meus amigos que, quando eu voltei, me perguntaram se eles deveriam fazer intercâmbio, eu falei assim, vai. É uma experiência fora do comum que não tem como você colocar em palavras, entendeu? É um sentimento que, assim, quando eu fui, eu sentia falta de casa, mas quando eu voltei, eu sinto falta de lá. Entendeu? Então, assim, é uma experiência que você vai estar dentro de você pro resto da sua vida. Entendeu? Então, assim, a minha amiga que eu falei brasileira que tava comigo, a gente comenta até hoje, tipo, a gente não sabe o que a gente tava perdendo quando a gente queria voltar. Porque nos últimos meses a gente já tá cansado, já quer voltar. Aí, quando a gente voltou, a gente falou, não, volta, quero voltar pra lá. Não, retiro o que eu disse. Entendeu? É uma experiência incrível, fora do normal. É única. Fiz amizades muito boas, muito rápidas e, assim, muito profundas, eu diria. Tanto com os intercambistas na segunda província, tanto com os próprios canadenses na primeira, entendeu? E também não posso relevar o prom, né, gente? Que é uma experiência que não temos aqui, mas é o baile de formatura que te convida, você vai de vestido longo e tal. Essa também foi uma experiência ótima. Mas eu diria os amigos mesmo, que eu levo até hoje e converso mesmo depois de 1 ano quando eu fui pra lá, entendeu? Então, assim, é muito importante. A prom é mais uma experiência aí bem típica dos filmes, dos seriados americanos, né? Você se sente ali no High School Musical mesmo. Sim, exatamente.
E eu sempre falo, assim, o high school é uma experiência realmente única, porque você tem um momento certo para fazer, que é durante o seu ensino médio. Sim. Existem muitos outros intercâmbios, né? Muitas outras opções, muitos outros tipos de intercâmbio, mas o high school é aqui, é agora, é durante o ensino médio, você tem 3 anos ali para decidir se vai ou não, né? E como você disse, só vai, porque vai ser uma experiência incrível, né? Com certeza, 100%. Tudo que você pesquisar, você vai achar coisas boas e coisas ruins, e você sempre vai ficar com esse pé atrás, entendeu? Então, assim, é que eu não tenho certeza, mas será que é o lugar ideal? Será que é a escola ideal? Mas e se eu não me der bem com tal pessoa? Mas e por que se eu não fizer nenhum amigo? Sempre fica essas dúvidas, essas ansiedades, essas vozinhas na nossa cabeça, né? Só que eu acho que assim, eu também tava desse jeito, entendeu? Pesquisando, quando a Cris me mandou as opções de cidade, eu tava, meu Deus, qual que é a melhor? Qual que eu vou me encaixar melhor? Mas essa aqui eu não me identifico 100%, mas essa também não, entendeu? Então eu acho que assim, você vai mais ou menos no seu feeling. Então assim, você gosta de ar livre, mesmo que essa cidade não seja 100% de opções ar livre pra você, vai, entendeu? Tenta achar uma que mais ou menos combina, porque você nunca vai achar o que é 100%, entendeu? Então, assim, eu acho que eu também tava com esse pé um pouco atrás de ficar tentando achar a cidade ideal, a escola ideal, essas coisas assim, mas nunca vai ser assim, entendeu? Então, você vai, mais ou menos que você se identificou, e vai, entendeu? Vai num avião, entre e bora. Eu acho que o principal medo do estudante é, será que eu vou fazer amigos? Exato, não e eu posso garantir 100%. Vai. Se eu tiver errado, pode vir atrás de mim. Mas você vai fazer amigo. Vai. Isso é assim, eu nunca vi nenhum intercambista sozinho. Nenhum. E é um processo natural, né? É um processo natural, porque assim, porque é uma conexão quando você tá lá fora. Se você encontra um brasileiro, você já se conecta automaticamente. Sim. Entendeu? Parece não ser verdade, mas é. Entendeu? Então, assim, quando eu vi um brasileiro, eu já falava, meu Deus, já virou meu best. Entendeu? Então, assim, eu posso te garantir que se você for intercambista, você não vai ficar sozinho. Você pode fazer amigo um dia depois. Não precisa nem ser no dia, mas você vai fazer. Entendeu? Isso eu te garanto. E amigos pra vida toda, né? Amigos pra vida toda. Com certeza. É um medo, assim, bem recorrente, assim, todos, assim, a questão do, como vai ser, será que eu vou me adaptar, será que eu vou fazer amigos, será que a família vai gostar de mim, uma coisa é fato, vai ser tudo diferente, e você vai fazer amigos e vai ter uma experiência incrível. Sim, isso eu posso te garantir.